Prezado deputado Elson Gasparini, que preside essa sessão, senhores deputados, senhoras deputadas, funcionários aqui da Assembleia Legislativa, a todo o público que nos assiste pela TV Assembleia. Senhor presidente, infelizmente, mais uma vez eu venho a essa tribuna cumprir o triste dever de informar aos senhores deputados que mais um agente das forças de segurança teve sua vida ceifada pela criminalidade que assola nosso país. Como eu disse a todos os senhores e senhoras, uma das minhas funções aqui como deputado, além da gente trabalhar forte pela segurança e pelas demais necessidades do Estado, é trazer aos senhores deputados e senhoras deputadas a realidade das forças de segurança. Muitas críticas que nós recebemos, eu entendo que são feitas porque as pessoas não conhecem a nossa atividade. Machado, a foto do GCM, por favor. Nesse final de semana, esse jovem, vai ser colocado aqui daqui a pouco no vídeo, esse jovem GCM, aí está a foto dele, ele foi morto no sábado, dia 4, esse jovem foi morto, ele tinha 34 anos de idade, o nome dele é Manuel Cleiton de Souza Frazão. Ele foi morto num assalto, num roubo, às chamadas Casas Bahias, na Praça 8, no Tabuão, isso em Guarulhos. E tudo leva a crer que foi um motivo de vingança. Ele foi morto, não é porque ele foi roubado ou furtado, ele foi morto simplesmente porque ele era um GCM e o crime resolveu matá-lo. Dois criminosos entraram no estabelecimento por volta das 18h30 e atiraram 6 vezes contra o GCM, que estava de folga, mas estava no local. Os tiros atingiram a cabeça. Vejam bem, tiro na cabeça é uma característica de execução, tiro na cabeça. Os tiros atingiram a cabeça e as pernas do GCM, que ainda estava com vida quando a Polícia Militar chegou para atender a ocorrência, e foi socorrido ao Hospital Geral de Guarulhos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os criminosos levaram a arma do GCM. A polícia encontrou a documentação e um cartucho intacto no local. Segundo o próprio pessoal da Casa Bahia, no dia 30 ocorreu um outro roubo no local, que terminou com a prisão de um dos criminosos. E naquele dia, veja bem a petulância do crime, o acusado disse que voltaria para matar o responsável por sua prisão, que era, no caso, o GCM morto. Então aqui, eu quero externar meus sentimentos à família do GCM Manuel Cleiton de Souza Frazão, de 34 anos, que teve sua vida ceifada pelo crime. E eu falava com a minha esposa ainda hoje, é interessante o que vale a vida de um policial, nada. Nós tivemos há semanas, uns 15 dias atrás, uma imagem veiculada pela internet muito forte, onde um gorila foi morto no zoológico. Acho que alguns dos senhores e senhoras devem ter presenciado, realmente foi uma estupidez, porque uma criança cai na jaula do gorila, eu sou obrigado a perguntar onde está a mãe dessa criança, que deixou uma criança cair na jaula de um gorila. E o gorila, nas imagens, corria com a criança, arrastando a criança na jaula. Não sei se até numa situação de defesa ou do ataque do animal, eu não estudo animais, eu não sei dizer o que o animal pensa, né? Mas ali, aquele animal, com certeza, causava um perigo à vida daquela criança. E aquele animal foi morto pelos agentes ali do zoológico. Não sei se o ideal era tê-lo tranquilizado, não sei se tinha tranquilizante, mas enfim, aqueles agentes resolveram matar o animal, o que é uma pena, porque é uma vida de um animal que se perde. Mas o interessante é que a vida desse animal causou uma comoção na internet, na rede social, todo mundo se manifestando. Quando morre um policial, a gente não vê uma manifestação, a imprensa mal comenta. Nós tivemos outro dia uma cena de um cidadão que foi morto numa rebelião dentro de um presídio, tocaram fogo no cidadão. Eu estou em dúvida se era um agente penitenciário ou se era um detento. Sinceramente, eu não sei informar. Me falaram que era um agente penitenciário, mas eu não tenho essa informação com certeza. Mas mesmo assim, fosse um detento, um agente penitenciário, era uma vida e ninguém achou nada, ninguém falou nada. Então é interessante, quando morre um policial, ninguém se manifesta. Deixa a próxima no ponto, Machado. O que eu queria falar aqui também, eu tenho alguns minutos, eu vou ultrapassar um pouquinho, senhor presidente. É um assunto que a mídia tem comentado ultimamente, a morte daquele rapaz, daquele menino de 10 anos, onde ele entrou num prédio, tentou praticar furtos em alguns apartamentos, não conseguiu, furtou um veículo, fugiu, foi perseguido pela PM, que possivelmente já tivesse sido chamada para o local, bateu o veículo 1 ou 2 vezes e morreu, trocando tiros com a polícia. Todo mundo falando que não sabe. O que mais tem nesse Brasil, além de técnico de segurança, deputado Elson Gasparini,
é técnico de futebol. Técnico de futebol e técnico de segurança é o que tem no país. Todo mundo entende de futebol e todo mundo entende de polícia. Só que entrar no campo para jogar bola ou sentar numa viatura para pegar ladrão, a gente não vê ninguém fazendo isso. Mas um monte de gente criticou essas... Dá para colocar, Machado, as imagens? Vê se vocês veem aí em casa. Eu vou colocar algumas imagens aqui do momento exato. Olha, essa é a perseguição. Olha o carro vindo. Olha lá, é o carro. Olha lá, o carro passou, a viatura atrás. Dá para ver? As viaturas atrás. E no momento seguinte, vocês vão ver o carro, olha lá, o carro bateu, pegando fogo. Essas imagens foram feitas, possivelmente, por sistema de segurança na rua. E eu digo uma coisa aos senhores e senhoras deputados. Para um pouquinho, Machado, põe no ponto onde uma testemunha fala que viu o menino dirigindo. Graças a Deus tem essas imagens, meus amigos. Eu vou dizer para vocês o porquê. Porque mesmo tendo essas imagens, o que eu ouvi a imprensa dizendo, e o pessoal do chamado dos direitos humanos, porque eu não vejo aqueles caras cuidar nunca do cidadão, sempre de bandido, dizer os absurdos que disseram da polícia, dizer que o bandido não atirou, que o bandido não dirigiu. As imagens estão aí. Agora eu pergunto, e se não houvesse essas imagens, deputado Carlos Gianazzi? O senhor imagina o senhor no lugar de um policial? Como é que o senhor ia explicar que um menino de 10 anos roubou, furtou um carro e saiu dirigindo? Ninguém acredita, não é verdade? Eu também acho, o senhor também não acha difícil? Todos nós achamos. Um menino de 10 anos dirigindo, as imagens estão aí. Hoje na televisão, eu até ia trazer, mas talvez eu traga amanhã, um depoimento que um policial gravou do menino que foi preso, do outro menino. Eu não sei se vocês viram na televisão, eu vou trazer amanhã para vocês verem. O menino contando o que aconteceu. Agora todo mundo acreditou. Agora todo mundo acredita. Porque o moleque de 11 anos fala que não, o menino dirigiu, o menino fugiu, o menino atirou na polícia, falou que estava dando fuga. Agora, ou seja, notem onde nós chegamos na nossa sociedade. A palavra do policial, meus amigos, não tem peso nenhuma, não tem veracidade nenhuma. As imagens estão aí. Pergunto, se não houvesse essas imagens, o que seria do policial? Estariam todos presos. A polícia que só mata preto e pobre da periferia, matou mais um coitadinho. Vocês já viram o que faz um moleque com 10 anos, um moleque de 10 anos, com um revólver na mão? Não queiram ver. Não queiram ver, porque eu já fui baleado por um menor de idade, sei quanto é que dói. Não queiram ver o que faz uma criança com uma arma na mão. Essa imagem, solta um pouquinho, Machado, só para fechar, senhor presidente. Da perseguição. Ouçam o que ele disse. Sempre vai estar movimentado aqui. Eles não tinham como conseguir uma velocidade muito alta. Mas o moleque de 10 anos conseguiu se evadir, desviar. Foi impressionante a habilidade que ele tinha em dirigir o carro. Mesmo sendo tão novo? Mesmo sendo tão novo. Tanto é que eu achei que era uma pessoa se protegendo, baixando a cabeça. E não era uma pessoa de baixa estatura, uma criança, né? O garoto de 11 anos... Esse é o moleque... Eu queria passar essa imagem toda, mas são 9 minutos. Só para fechar, senhor presidente, que o meu tempo já estourou. Dizer o seguinte aos senhores deputados, nessa luta que eu faço aqui diariamente, pela segurança e pelas forças de segurança. Nós precisamos mudar a nossa postura com relação às forças de segurança. Porque todos nós somos vítimas. Não acredite nessa história, coitado, a criança... Eu vou trazer amanhã para vocês verem um menino de 11 anos falando, a gente fica com dó. Até eu fiquei. Uma criança de 11 anos falando, é difícil ver aquilo, mas é a realidade. Agora, gente, é o crime. Uma criança com 10, 11 anos, se dirige um carro, aquele carro me parecia uma Mitsubishi, não sei o que é uma SUV. Se o moleque dirige um carro, quanto mais usar um revólver, que é muito mais fácil que dirigir um carro. Então nós somos obrigados a ficar discutindo esse assunto hoje, e a polícia é obrigada a ficar provando que ela trabalha forte. Então nós temos, senhores deputados, senhoras deputadas, entendam uma coisa, parem de usar a polícia como instrumento político. A polícia, ela não pertence ao governo A, B ou C. A polícia, ela pertence à população. A polícia, ela é feita para trabalhar pela população. Eu preciso de vocês nesse apoio. Precisamos todos nós trabalharmos fortes pela polícia. Para quê? Para nós termos uma sociedade mais forte para combater o crime. Vamos parar de defender bandido. Vamos botar bandido na cadeia, vamos valorizar nossas forças de segurança. Porque quando você estiver chegando em casa às 10, 11 horas da noite, é um bandido encostar na sua casa, você sabe que você vai ter uma polícia forte para te proteger. Nós precisamos da polícia, meus amigos. Amanhã eu vou voltar nesse assunto, senhor presidente, e comentaremos novamente sobre essa ocorrência. Muito obrigado, desculpe o tempo excedido.